Enquanto minha mãe lutava entre a vida e a morte no hospital, meu marido não estava lá. Ele e a família dele não queriam visitá-la. Em vez disso, ele me mandou uma mensagem. Me manda 80,00 reais para o casamento da minha irmã e as férias da minha mãe. Ele achou que eu ia chorar. Eu sorri, mandei 50 reais para ele e depois congelei todos os seus bens. Antes de a história começar, por favor, escrevam na seção de comentários de que região vocês estão assistindo a esta história. Amigos, não se esqueçam de curtir e se inscrever para que este canal possa continuar crescendo e apresentar histórias ainda mais interessantes. O corredor do hospital parecia um lugar onde o tempo tinha congelado. Os ponteiros do relógio de parede se moviam tão devagar, mal se ouviam, abafados pelo zumbido da enceradeira automática que tinha acabado de passar. Carolina estava sentada sozinha na cadeira de espera de metal frio, do lado de fora da porta de vidro fosco com a inscrição UTI. O cheiro forte de antisséptico perfurava seu nariz, misturando-se com o aroma de café velho do copo de papel ao seu lado. Ela estava ali há 12 horas. O lenço cinza que usava estava um pouco amassado, tão amassado quanto seus pensamentos. Seus olhos inchados ardiam, resquícios de lágrimas secas. Dentro daquele quarto, sua mãe, Marta, estava lutando contra um infarto fulminante que a atingiu de repente naquela tarde. Carolina fechou os olhos por um momento, tentando afastar a imagem de sua mãe pálida, deitada com vários tubos em seu corpo. A imagem continuava voltando. Ela se lembrou do pânico daquela tarde, quando encontrou a mãe sentada no chão da cozinha, segurando o peito com a respiração entrecortada. Eram só as duas naquela casa. A casa de infância de Carolina. Ela gritou por uma ambulância, suas mãos tremendo violentamente ao discar o número de emergência. Sozinha, levou a mãe ao hospital. Sozinha, preencheu os inúmeros formulários de internação e, sozinha, ouviu a explicação do médico sobre o estado crítico de sua mãe. Ela respirou fundo, engolindo a amargura na garganta. Ela não estava realmente sozinha. Tinha um marido, tinha uma família por afinidade. Mas onde eles estavam? O celular que ela segurava parecia frio. Desde que sua mãe foi internada na UTI, Carolina tentou ligar para Ricardo, seu marido, várias vezes. Na primeira ligação, Ricardo atendeu com um tom ligeiramente irritado. Que foi, Carol? Tô super ocupado. Tô vendo o lugar com a Júlia para decoração. Carolina tentou explicar com a voz trêmula. Ricardo, a mamãe. A Marta teve um infarto. Ela tá na UTI. Ouviu-se um suspiro pesado do outro lado. Tá. E daí? Cuida disso aí primeiro. Eu não posso mesmo largar os preparativos do casamento da Júlia. Isso é importante. Você sabe como a dona Sônia é. Importante. Carolina repetiu a palavra em seu coração. Então a vida de sua mãe não era importante. Seu coração afundou. Mas, Ricardo, o estado da mamãe é crítico. Eu preciso de você aqui. Ricardo soou exasperado. Ah, não exagera. Sua mãe vai ficar bem. Com certeza. O hospital é bom, não é? Pronto, tenho que desligar. Te ligo depois. A ligação foi cortada sem mais delongas. Carolina não desistiu. Ligou de novo 1 hora depois. Ele não atendeu. Mandou uma mensagem explicando a gravidade da situação. A mensagem foi apenas lida, sem resposta. Desesperada, Carolina tentou ligar para Dona Sônia, sua sogra. Esperava que, como mãe, Dona Sônia entendesse e talvez dissesse a Ricardo para ir. A resposta foi ainda mais dolorosa. Carolina, a voz de Dona Sônia soava estridente e desgostosa. Você é tão dramática. A gente tá estressado lidando com uma cerimonialista incompetente e você liga com essas notícias. Não piora as coisas, tá? O Ricardo tá ajudando a Júlia. A irmã dele vai casar. Como cunhada, você devia apoiar. Não seja mimada, cuide da sua mãe sozinha. Clique. A ligação caiu. Carolina olhou para a tela escura do celular. Mimada. Chamavam-na de mimada por esperar que seu marido estivesse ao seu lado quando sua mãe estava morrendo. Ela,
a esposa que sempre sustentou a família. Seu salário como gerente financeira em uma empresa de renome era muito maior que o de Ricardo. A casa onde moravam era uma que Carolina comprou com seu próprio dinheiro. O carro que Ricardo e Dona Sônia usavam, Carolina pagava as parcelas. Todo mês, ela transferia milhares de reais para a conta de Dona Sônia para despesas inesperadas e manutenção. Apesar de sua sogra ser perfeitamente saudável, ela também estava pagando integralmente pelo luxuoso casamento de Júlia. Durante todo esse tempo, Carolina se calou. Só queria ser uma boa esposa, uma nora obediente. Pensou que seus sacrifícios financeiros seriam recompensados com aceitação e afeto. Estava muito enganada. A noite se aprofundou, o corredor ficou mais silencioso. Eram só ela e algumas outras famílias de pacientes dormindo em posições desconfortáveis no final do corredor. Carolina sentiu frio, não por causa do ar-condicionado, mas por uma solidão que roía até os ossos. Sentiu-se estúpida. Anos de trabalho duro, economizando dinheiro apenas para que a família ingrata de seu marido o esbanjasse. E agora, quando estava mais vulnerável, a abandonaram. A dor em seu peito era tão intensa quanto a dor que sua mãe poderia estar sentindo. Ela era uma mulher devota que sempre tentou ser paciente. Conteve sua raiva, tentando rezar, tentou perdoar, mas seu coração estava ferido demais. Apoiou a cabeça na parede fria. Um cansaço avassalador a invadiu. Cansaço físico, esgotamento mental. Olhou para a porta da UTI de novo, rezando em silêncio para que sua mãe fosse forte. De repente, seu celular vibrou em sua mão. Não era uma ligação. Seu coração deu um pequeno salto, esperando que fosse uma mensagem de Ricardo dizendo que estava a caminho. Carolina pegou o celular. A tela se iluminou, mostrando uma notificação. Era um alerta do aplicativo do banco. A mensagem dizia: transferência automática de 10 reais para a conta de Sônia F., realizada com sucesso. Era a mesada fixa que ela costumava enviar. O dinheiro saiu exatamente no dia 1º, automaticamente. Não importava a situação. Carolina olhou para o número. Dinheiro que ela poderia ter usado para aumentar os custos do tratamento de sua mãe, se necessário. Dinheiro que acabara de entrar na conta de uma mulher que, horas antes, lhe dissera: não seja mimada. Algo dentro de Carolina se quebrou. Sua paciência, que até então parecia um poço sem fundo, havia chegado ao limite. Ela não chorou mais. Seus olhos, que antes ardiam, agora estavam frios. Ela fechou a notificação e olhou fixamente para a porta da UTI. A noite ainda era longa, mas Carolina sabia que algo havia terminado para sempre. 2 dias se passaram como em uma névoa. Carolina mal saía do hospital. Só voltava para casa por um momento para tomar banho e trocar de roupa, e depois retornava para o lado de sua mãe. Dormia na cadeira de espera, acordando a cada vez que ouvia os passos de uma enfermeira. O estado de Marta continuava o mesmo, estável, mas crítico. Ela ainda não havia recuperado a consciência. Os médicos disseram que os próximos 2 dias seriam cruciais. Carolina passava o tempo lendo orações ao lado da cama de sua mãe, esperando que sua voz pudesse penetrar na névoa do coma que a envolvia. Durante esses 2 dias, seu celular não parava de vibrar. Dezenas de chamadas perdidas de Ricardo, Dona Sônia e Júlia. Centenas de mensagens acumuladas sem ler. Carolina sabia que deviam estar furiosos porque a transferência mensal de 10 reais não foi complementada. Ou talvez Ricardo estivesse com raiva porque Carolina o havia ignorado. Ela não se importava. Desligou o toque, deixando apenas a vibração. Seu foco era um só: a recuperação de sua mãe. Naquela manhã, no 3º dia, depois de limpar o corpo de sua mãe com água morna, Carolina sentou-se por um momento na lanchonete do hospital. Forçou-se a engolir um pedaço de pão e uma xícara de chá quente. Seu corpo precisava de energia, ela não podia ficar doente. Foi então que seu celular vibrou de novo sobre a mesa, desta vez uma mensagem longa de Ricardo. O coração de Carolina deu um salto.
Havia uma pequena e tola esperança de que Ricardo finalmente tivesse caído em si. Talvez fosse um pedido de desculpas. Talvez ele perguntasse sobre o estado de sua mãe. Com as mãos tremendo um pouco pela falta de sono, Carolina abriu a mensagem. Não era um pedido de desculpas, nem uma pergunta sobre sua mãe. Era uma lista de ordens. Carol, onde você está? Por que não atende o telefone nem responde às mensagens? Você tá irritando minha mãe de propósito, né? A dona Sônia disse que você com certeza tá ressentida pelo problema de ontem. Já chega. Não seja infantil. Agora não me importa o que você diga. Minha mãe disse para você transferir R$ 80, 1.000 rarários para a conta dela rapidamente. Tem que ser hoje, para o depósito do novo salão de festas da Júlia. O anterior foi cancelado pela cerimonialista. O resto é para minha mãe ir de férias para Fernando de Noronha. Para ela não se estressar organizando o casamento. Ela precisa de sossego. A mensagem continuava. Não seja pão dura. Esse dinheiro também é para o nosso futuro. O casamento da Júlia está em jogo. A honra da família. Se for cancelado, onde vamos enfiar a cara? E minha mãe precisa relaxar. Coitadinha. Então transfere os 80.000 às Hallers agora. Tem que estar lá amanhã de manhã. Espero. Carolina leu a mensagem 1, 2, 3 vezes. Seu cérebro cansado tentava processar as palavras. Estresse, sossego, honra da família, férias em Fernando de Noronha, 80. Yohau. Ali perto, no mesmo prédio, alguns andares acima daquela lanchonete, sua mãe lutava entre a vida e a morte. E nem seu marido nem a família dele tinham perguntado sobre ela uma única vez. Só se importavam com dinheiro, festa e férias. De repente, Carolina sentiu algo estranho. Uma risada seca e rouca escapou de seus lábios. No início, suave, depois mais alta. Alguns clientes da lanchonete se viraram para olhá-la com estranheza. Uma mulher de lenço rindo sozinha na lanchonete do hospital. Carolina não se importou. Riu até as lágrimas escorrerem. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de raiva que haviam atingido seu ponto máximo. Quem eles pensavam que ela era? Um caixa eletrônico sem sentimentos? Uma vaca leiteira que podia ser ordenhada a qualquer momento? Eles acharam que ela obedeceria, que transferiria aquela quantia enquanto chorava, ocupada demais com sua mãe para lutar. A risada de Carolina parou de repente. Seu rosto pálido agora estava endurecido. Seu olhar era frio e penetrante. Tudo ficou muito claro. A névoa em sua cabeça desapareceu, substituída por uma determinação ardente. Por anos, ela fora paciente porque achava que era seu dever. Agora, percebia que era estupidez. Pegou o celular. A tela trincada no canto parecia refletir seu casamento. Lembrou-se dos 80.000 reais. Era o fundo de emergência que guardava em sua conta de investimento pessoal, dinheiro que economizou por anos para uma situação de emergência. E isso, pensou Carolina, era uma emergência. Uma emergência para salvar a si mesma. Com dedos firmes que não tremiam mais, Carolina abriu seu aplicativo bancário. Não abriu sua conta de investimento. Abriu sua conta corrente principal, cujo saldo estava baixo porque acabara de usá-lo para o depósito das despesas hospitalares de sua mãe. Apertou o menu de transferência, digitou o número da conta de Ricardo, um número que conhecia de cor. Em seguida, digitou o valor, não 80 ruars, 1.000 ruars. Ela escreveu, 50 reais. Seu dedo parou por um momento sobre o botão de enviar. Era isso. Esta era sua linha divisória. Depois de apertar isso, não haveria volta. Ela não seria mais a Carolina obediente. Não seria mais a Carolina estúpida. Apertou o botão com força. Transferência realizada com sucesso. Em seguida, foi para o aplicativo de mensagens. Abriu a longa mensagem de Ricardo, rolou até a seção de resposta e escreveu uma resposta curta, clara e concisa. Isso é para você comprar crédito para o celular. Não me ligue mais. Apertou enviar. A mensagem foi enviada. 2 traços azuis. Lida.
Imediatamente, seu telefone tocou violentamente. O nome de Ricardo apareceu na tela. Carolina olhou para a chamada, deixou tocar até parar e tocar novamente. O nome de sua sogra apareceu. Ela deixou. Depois, Júlia. Deixou também. Carolina apertou o botão de silêncio na lateral do celular. Em seguida, procurou o contato de seu advogado. O advogado da família que cuidou da herança de seu pai. Havia muitas coisas a resolver. Ela sorriu. Um sorriso frio e calculista. Um grande plano começou a tomar forma em sua mente. Um plano para lhes dar uma lição. A explosão não demorou. Menos de 30 segundos depois que a mensagem "Isso é para você comprar crédito para o celular" foi enviada, a tela do celular de Carolina se acendeu como uma árvore de Natal no meio de uma tempestade. Chamada recebida de Ricardo. Carolina olhou para a foto sorridente de seu marido na tela. Um sorriso que agora parecia falso e repugnante. Deixou a chamada tocar, tocar e tocar, até que finalmente parou e se tornou uma notificação de chamada perdida. 1 minuto depois, uma mensagem de texto entrou, desta vez cheia de letras maiúsculas. "Você tá falando sério, Carol? Tá me insultando?" Carolina não respondeu. Estava voltando para a sala de espera da UTI. Seus passos eram firmes. Próxima mensagem. "Rápido, transfere os 80. 00 agora. Não estou brincando. Carolina. Minha mãe vai ficar muito brava." Depois, outra chamada, desta vez de sua sogra. Carolina deixou tocar, seguido por uma chamada de Júlia, que também ignorou. Seu celular vibrava sem parar em sua mão. A vibração parecia um zumbido de raiva à distância, mas, estranhamente, não a assustava. A fazia se sentir mais forte. As mensagens de voz começaram a chegar. Carolina não precisava ouvi-las para saber o conteúdo. Podia imaginar a voz estridente de Dona Sônia xingando-a, chamando-a de esposa ingrata, pão dura e todos os apelidos que até agora só ousava dizer pelas costas. Imaginou Júlia choramingando, talvez culpando-a se seu casamento dos sonhos fracassasse. E Ricardo, seu marido, provavelmente estava em pânico, encurralado entre as exigências de sua mãe e irmã, e agora, percebendo que sua fonte de dinheiro estava se rebelando. Carolina sentou-se novamente na fria cadeira de metal. Abriu sua galeria de fotos, olhando uma foto de sua mãe sorrindo enquanto almoçavam juntas há 1 mês. Um sorriso sincero que contrastava tanto com os sorrisos astutos da família de seu marido. Durante todo esse tempo, Carolina trabalhou duro, usando seu lenço como um lembrete para ser sempre paciente e fazer o bem. Ela pensou que sua paciência era uma virtude, mas havia se esquecido. Também é ensinado a não se deixar oprimir. Havia esquecido que a bondade mal utilizada era estupidez. Seu celular vibrou novamente. Nova mensagem de Ricardo. Ok. Você tá brava por causa da sua mãe, né? Desculpa. Agora manda o dinheiro e depois eu vou visitar sua mãe. Prometo. Prometo. Uma palavra que soava tão barata. Carolina apertou o botão de silêncio na lateral do celular. Não apenas o toque, ela também desligou a vibração. Precisava de tranquilidade para dar o próximo passo. Não podia mais ser incomodada pelos choramingos daqueles parasitas. Procurou um nome em seus contatos. Um nome que não ligava há muito tempo, mas que sempre guardava para emergências. Dr. Torres, advogado. O Dr. Torres era um velho amigo de seu falecido pai. O advogado que a ajudou a gerenciar toda a herança e os bens que seu pai deixou antes de ela se casar com Ricardo. Carolina levou o celular para um canto mais tranquilo do corredor, perto de uma janela que dava para o jardim do hospital. Respirou fundo e apertou o botão de chamada. "Alô, bom dia, Torres falando", saudou uma voz grave do outro lado. "Bom dia, Dr. Torres, é a Carolina", disse ela. Sua voz soava calma, plana e fria. Até ela mesma se surpreendeu com o quão calma estava. "Carolina, como vai, minha filha? Raro você ligar tão cedo."
Espero que sejam boas notícias. Havia um tom paternal na voz do Dr. Torres. Minhas notícias estão em processo de se tornarem boas, doutor. Mas minha mãe está na UTI, disse Carolina sem rodeios. Me desculpe, não tenho muito tempo para conversa fiada. Preciso da sua ajuda legal imediatamente. O tom do Dr. Torres ficou sério instantaneamente. Claro, Carolina. Diga o que precisa, o que for. Quero que o senhor congele todas as contas conjuntas em meu nome e do meu marido, Ricardo, disse Carolina sem pausa. Contas conjuntas. Certo, isso pode ser feito. A maioria dos ativos está no seu nome, certo? Não a maioria, doutor. Todos. Ricardo nunca colocou R$ 1 lá. Entendido, disse o Dr. Torres. Segundo, continuou Carolina com os olhos fixos no jardim lá fora. Quero que o senhor suspenda todas as instruções de transferência automática ou permanente de todas as minhas contas pessoais, especialmente para as contas em nome de Ricardo, Dona Sônia e Júlia, a irmã dele. Quero que parem a partir deste exato momento. Certo, isso é fácil. Vou providenciar. Carolina respirou. Isto é o mais importante. Terceiro, por favor, verifique novamente a casa em que eu e Ricardo moramos agora, na Rua das Magnólias. É 100% em meu nome, certo? Herança pura do meu pai. Não bens conjugais. Houve uma pausa. Talvez o Dr. Torres estivesse verificando os dados em seu computador. Correto, Carolina. A escritura é puramente em nome de Carolina, filha de João. Obtida antes do casamento. Seu marido não tem direito a um único centavo dessa casa. Perfeito, sibilou Carolina. Quero que o senhor administre a venda imediatamente. A partir de hoje, coloque o anúncio. Contate os corretores de imóveis. Quero que essa casa seja vendida. Desta vez, o Dr. Torres ficou em silêncio por mais tempo. Carolina, este é um passo muito grande. Você tem certeza? Tenho certeza, doutor, interrompeu Carolina. Tenho muita certeza. Abriguei uma família de parasitas por tempo demais na casa que meu pai me deixou. É hora de limpar. Carolina não podia ver, mas em seu elegante escritório, o Dr. Torres sorriu levemente. Um sorriso de satisfação. Ele conhecia Carolina há muito tempo. Sabia o quão boa essa moça era e também suspeitava há muito tempo de como ela estava sendo usada pela família do marido. Eu estava esperando por essa instrução há muito tempo, dona Carolina, disse o Dr. Torres. Seu tom voltou a ser profissional, mas com uma nuance de apoio. Suspeitava que este dia chegaria. Seu pai estaria orgulhoso de você finalmente tomar uma atitude. Algo mais. Carolina ficou em branco por um momento. Algo mais? Sim. O carro que que minha sogra usa. Em nome de quem está o carro dela? Quem paga as parcelas? Carolina sorriu. Um sorriso muito frio. Tem razão. Isso também está em meu nome. As parcelas são debitadas automaticamente da minha conta. Excelente. Vou ligar para a empresa de leasing. Com a suspensão do pagamento automático e uma procuração sua, os 2 carros podem ser apreendidos pela financeira em 2 dias. Faça isso, doutor, disse Carolina. Faça tudo. Enviarei a procuração para o seu e-mail para assinatura digital. Em 5 minutos, disse o Dr. Torres. Cuide da sua mãe, Carolina. Deixe que eu cuido desse lixo. A ligação terminou. Carolina sentiu seus ombros, tensos por anos, finalmente relaxarem um pouco. Voltou para a sala de espera, olhou para o celular. A tela estava cheia de notificações, dezenas de mensagens não lidas, dezenas de chamadas perdidas. Eles deviam estar confusos agora, mas ainda não sabiam de nada. Isso era apenas o começo. Lembrou-se da mensagem de Ricardo. 80. $1.000 para umas férias. Carolina riu suavemente. Sim, ela tinha 80. 000 em sua conta de investimento, o fundo de emergência, e tinha um plano muito melhor para esse dinheiro. Os 80 ash. $1.000 eram a âncora de Carolina. Eram o resultado de seu trabalho árduo, gotas de suor e incontáveis horas extras.
Ela os guardava em uma conta de investimento separada. Nunca tocava neles. Sempre dizia a si mesma: é para uma emergência, para despesas hospitalares imprevistas, para um desastre. Nunca esperou que o desastre viesse na forma da ganância de sua própria família. E agora, o pedido descarado de Ricardo pareceu um tapa que a acordou. Isso era uma emergência para salvar sua sanidade, sua dignidade e seu futuro. Depois de falar com o Dr. Torres, Carolina sentiu seu foco se aguçar novamente. Não se sentia mais como uma vítima encurralada. Era uma jogadora de xadrez que acabara de mover sua peça para uma posição de ataque. Voltou a sentar-se ao lado da cama de sua mãe. Marta continuava adormecida sob a influência de sedativos. Sua respiração era regular, assistida por uma máquina. Segurando a mão de sua mãe, quente, mas fraca, Carolina sentiu que ganhava força. Pegou seu celular, não para verificar a enxurrada de insultos da família de Ricardo, mas para fazer uma pequena investigação. Precisava de certeza. Abriu seu histórico de conversas com Júlia, a irmã de Ricardo. Rolou para cima, passando por dezenas de fotos de vestidos de noiva e exemplos de decorações luxuosas que Júlia lhe enviara para pedir sua aprovação. Ou melhor, a aprovação de seu orçamento. Finalmente, encontrou um arquivo PDF com uma proposta de uma renomada assessoria de casamentos, Rosas Vermelhas. Havia também o número de contato da responsável. Carolina respirou fundo e ligou para aquele número. Bom dia, assessoria Rosas Vermelhas. Renata falando, saudou uma voz alegre. Bom dia, Renata. Aqui é a Carolina. Sou a cunhada da Júlia, a pessoa que tem gerenciado os pagamentos do casamento até agora. A alegria na voz de Renata diminuiu um pouco, substituída por um tom profissional e cauteloso. Ah, dona Carolina, finalmente você liga. Tenho tentado contatar a Júlia e a dona Sônia desde ontem, mas elas não atendem. Sinto muito, senhora, mas isso é muito urgente. Urgente? Por quê? Perguntou Carolina, fingindo ignorância. Veja bem, senhora. O depósito do local e do buffet deveria ter sido pago ontem. O valor é de 80.000 reais. Demos um prazo até hoje ao meio-dia, mas se o pagamento não entrar, infelizmente o local e o buffet para essa data serão liberados para outro cliente que está na lista de espera. Isso já afeta a nossa reputação com os fornecedores. Exatamente 80.000 reais, o mesmo número. Eles estavam em pânico, exigindo o dinheiro porque estavam pressionados pelo prazo. Entendo, Renata, disse Carolina com voz calma. Muito obrigada pela informação. Então, a senhora vai fazer a transferência? Espero até o meio-dia, insistiu Renata. Vou cuidar disso, respondeu Carolina ambiguamente. Mas, por favor, não diga a Júlia ou a dona Sônia que eu liguei, que isso seja um assunto meu. Carolina desligou. Então, os 80.000 reais eram a sanguessuga que estavam tentando grudar nela para cobrir suas dívidas. Ela poderia simplesmente deixar para lá, deixar o casamento de Júlia ser cancelado, o local perdido e eles passarem vergonha. Mas isso era fácil demais. Só lhes daria vergonha momentânea. Ela queria lhes dar uma lição que nunca esqueceriam. Uma lição sobre prioridades. Lembrou-se de algo. Abriu o notebook que sempre carregava em sua pasta de trabalho. Abriu uma pasta antiga. Havia uma conversa por e-mail com sua mãe. Cerca de 1 ano atrás, sua mãe lhe enviara um link para um site. Carol, olha isso. Fundação Criança e Esperança, escreveu sua mãe no e-mail. Eles ajudam com os custos médicos de crianças com câncer de famílias de baixa renda. Que nobre. Se eu algum dia tiver um dinheiro extra, adoraria ajudá-los. As orações dessas crianças com certeza são atendidas. Sua mãe nunca teve dinheiro extra porque cada ganho que deveria receber, cada dinheiro de afeto que Carolina queria dar a ela, era sempre desviado para os bolsos aparentemente sem fundo de Dona Sônia e Ricardo. Os olhos de Carolina ficaram marejados. Sua mãe, mesmo em sua simplicidade, pensava nos outros, enquanto sua sogra, em seu luxo, só pensava em si mesma.
Carolina abriu o site da fundação. A página de doações era clara. Havia fotos de crianças pequenas com as cabeças raspadas, mas com sorrisos corajosos. O coração de Carolina se comoveu. Era isso. Esta era a resposta às suas orações. Esta era a melhor maneira de usar os 80. E o Rairos não hesitou nem um segundo. Abriu seu aplicativo bancário, acessou sua conta de investimento, fez um resgate do fundo de emergência. O processo foi instantâneo. Em seguida, voltou para a página de doações. Digitou o valor, R$ 80.000. Na coluna do nome do doador, não escreveu seu nome. Escreveu com dedos firmes. Doação em nome da recuperação de Marta, filha de João. O nome de seu avô. Queria que cada oração que se elevasse daquela fundação, daquelas crianças, fluísse diretamente para sua mãe que jazia na UTI. Clicou em confirmar transferência. Transação bem-sucedida. Um e-mail com o recibo oficial da transferência entrou imediatamente em sua caixa de entrada. Carolina tirou uma captura de tela do recibo, uma imagem simples que continha o logo do banco, o valor da transferência e o nome do destinatário. Fundação Criança e Esperança. Esta era sua arma. Não uma bomba que explode, mas um bisturi que cortava bem no coração da arrogância deles. Abriu o WhatsApp. Ignorou as dezenas de mensagens privadas furiosas. Foi direto para o grupo da família de Ricardo, o grupo que continha todas as tias, tios e primos arrogantes de Ricardo. O grupo onde Dona Sônia sempre se gabava de quão bem-sucedido Ricardo era e de quão generosa era sua nora, Carolina. O mesmo grupo onde o plano do luxuoso casamento de Júlia era discutido diariamente. Carolina respirou. Não escreveu uma única palavra, nenhuma explicação, nenhuma maldição de volta. Simplesmente selecionou a captura de tela do recibo de R$ 80.000 e apertou o botão de enviar. Mensagem enviada. Um traço cinza. Em segundos tornou-se 2 traços azuis. Lida. Alguém devia estar online. Talvez a própria Dona Sônia ou Júlia, que estavam em pânico esperando notícias da transferência de Carolina. Devem ter aberto a mensagem pensando que era o comprovante de pagamento para a assessoria de casamento. Carolina podia imaginar a confusão delas. Pediram 80.000 para uma festa e férias. Em vez disso, receberam um comprovante de 80.000 para a caridade. Carolina colocou o celular sobre a mesa com a tela para baixo. Desligou seus dados de internet. Chega por hoje. Chega. Voltou a segurar a mão de sua mãe. Mamãe, sussurrou suavemente. A Carol fez uma doação em seu nome. Fique boa logo. As crianças estão rezando por você. Sentiu-se em paz, muito em paz. Não sabia nem se importava que lá fora, naquele grupo de WhatsApp, uma bomba relógio acabara de explodir silenciosamente. Na manhã seguinte, o sol brilhava intensamente, como se zombasse do caos que estava prestes a explodir. Na elegante boutique de grife no centro da cidade, Dona Sônia e Júlia estavam de ótimo humor. Já haviam esquecido o incômodo de 2 dias atrás. A mensagem de R$ 50 e a resposta cínica de Carolina foram consideradas um chilique de uma esposa estressada. Estavam muito seguras de que, sob a pressão e a ameaça da honra da família, Carolina cederia. Os R$ 80.000 deviam ter chegado à conta de Dona Sônia naquela manhã. Olha, mãe, este vestido, disse Júlia, girando em frente a um grande espelho. Ela usava um vestido ombro a ombro brilhante que custava, sozinho, milhares de reais. Todo mundo vai ficar de queixo caído. Claro, querida, respondeu Dona Sônia, enquanto saboreava o chá de jasmim servido pela vendedora da boutique. Olhou para o relógio. 9h30. Já havia planejado seu dia. Depois de pagar o depósito do local, transferiria imediatamente os 2,000 restantes para a agência de viagens para suas luxuosas férias em Fernando de Noronha. Estava impaciente. Muito bem, Júlia, Dona Sônia, disse a estilista sorrindo. O vestido ficou perfeito. Então, fechamos este, certo?
Conforme o acordo, precisamos de um pagamento de 50% hoje para iniciar o processo de costura. Claro que fácil, disse Dona Sônia com arrogância. Tirou seu cartão de crédito Platinum. Pode passar, por favor. Em outro lugar, em seu escritório com ar-condicionado, Ricardo estava sentado em sua mesa. Não estava concentrado na tela do computador. Estava inquieto. Não conseguia contatar Carolina há 2 dias. O celular dela não estava ativo. Ricardo tentou se acalmar. Carolina estava apenas emotiva. Mas Carolina nunca tinha sido assim. No entanto, sua inquietação foi superada por sua fé em sua mãe. Sua mãe sempre dizia que Carolina era louca por ele. Não havia como Carolina se atrever a fazer nada. O dinheiro devia ter sido transferido. Ele só precisava esperar notícias de sua mãe. Voltando à boutique, a vendedora retornou com uma expressão de leve hesitação. Desculpe, senhora. O cartão foi recusado. O sorriso de Dona Sônia congelou. Recusado? Impossível. Tente de novo. Sua maquininha deve estar com defeito. A vendedora tentou novamente. Recusado de novo, senhora. Limite insuficiente. O rosto de Dona Sônia ficou vermelho. Limite? Este cartão tem um limite de centenas de milhares. E eu sei que a Carolina paga as faturas sempre em dia. Impossível. Me dá aqui. Ela esbravejou. Tentou com outro cartão. Cartão de débito. Saldo insuficiente, senhora. Um suor frio começou a brotar na testa de Dona Sônia. Algo estava errado. Ela correu para ligar para Ricardo. Ricardo, meus cartões foram recusados. Verifica a conta da mãe agora mesmo. O dinheiro da Carolina entrou? Ricardo, ao ouvir o tom de pânico de sua mãe, também entrou em pânico. Espera, mãe. Ou ele se apressou para abrir seu aplicativo de banco no celular. Primeiro verificou sua própria conta. Ficou paralisado. Seu saldo era de apenas R$ 34,50. Carolina deveria ter transferido sua mesada de 5.000 ontem. Não havia entrado. Em seguida, tentou verificar a conta de sua mãe, que também estava vinculada ao seu celular. Digitou a senha. A tela se iluminou. Saldo. R$ 10,30. Os R$ 80. Celso e o Zero não estavam lá. Os 10.000 mensais que costumavam entrar no dia 1 também não estavam. A conta estava seca. Ricardo, e aí? Gritou Dona Sônia ao telefone, fazendo vários clientes da boutique se virarem. Não, não tem nada, mãe, respondeu Ricardo. Sua voz tremia. Não entrou nada. O quê? Guinchou Dona Sônia. Aquela garota, sua esposa, ela realmente parou tudo. Como ela ousa? Em seu escritório, Ricardo sentiu a sala com ar-condicionado esquentar. Seu coração batia forte. Isso não era apenas raiva, era um desastre. Tentou ligar para Carolina novamente. O número para o qual você ligou não está recebendo chamadas. Tentou o WhatsApp. Um único traço. Estava bloqueado. Não, talvez ela só estivesse com os dados móveis desligados. Mas o resultado era o mesmo. Carolina havia desaparecido. Na boutique, o clima ficou humilhante. Sinto muito, Dona Sônia, disse a estilista, sua voz agora fria e plana. Se o pagamento não puder ser concluído hoje, não podemos continuar. Júlia, que ainda usava o vestido de milhares de reais, começou a chorar. Mãe, o que vamos fazer? Isso é humilhante. Mãe, vai ser cancelado. Cala a boca, a esbravejou Dona Sônia. Ela estava histérica. Tinha que conseguir aquele dinheiro. Ligou para Ricardo novamente. Liga para sua esposa. Arrasta ela. Diz para ela transferir agora ou se divorcia dela. A palavra divórcio ecoou nos ouvidos de Ricardo. Ele entrou em pânico. Não podia se divorciar de Carolina. Divorciar-se de Carolina significava divorciar-se de sua fonte de dinheiro. Ele tinha que consertar isso. Naquele exato momento, o celular de Júlia tocou alto. Na tela, aparecia o nome Renata Assessoria Rosas Vermelhas. O rosto de Júlia ficou pálido instantaneamente. Devia ser pelo depósito de 80.000 do local. Oi, Renata. Ela atendeu com a voz trêmula.
A voz de Renata do outro lado não era mais alegre. Sua voz era firme, profissional e sem rodeios. Boa tarde, Júlia. São 12h05. Confirmo que o pagamento do depósito de R$ 80 não foi recebido. Desculpa, Renata. É que houve um probleminha. Renata a interrompeu. Não precisa, Júlia. Ligo apenas para informar. De acordo com nosso contrato, como o prazo de pagamento expirou, a reserva do local, do buffet e de todos os fornecedores em nome de Júlia para essa data estão oficialmente cancelados. Hã? Cancelado? Guinchou Júlia, seus olhos se arregalando de horror. Correto. E mais uma coisa, continuou Renata, sua voz soando como a martelada de um juiz. Acabamos de receber uma ligação do representante legal de Dona Carolina, o Dr. Torres. Ele nos informou oficialmente que Dona Carolina retira todo o seu apoio financeiro para este evento. Então, está tudo claro. Júlia não conseguia respirar. Renata continuou. Ah, sim. O local para a sua data já foi ocupado por outro cliente da nossa lista de espera. Eles acabaram de pagar o valor total há 5 minutos. Boa tarde. O celular caiu da mão de Júlia, aterrissando no tapete grosso da boutique sem fazer barulho. Mas para Dona Sônia e Júlia, aquele som foi como a explosão de uma bomba que destruía tudo. O casamento está cancelado! O grito de Júlia foi o primeiro a quebrar o silêncio constrangedor na boutique. Não um choro suave, mas um guincho agudo cheio de raiva e vergonha. Cancelado! Tudo cancelado! Tudo por culpa da Carolina! Dona Sônia, cujo rosto já estava lívido, cambaleou. Agarrou o balcão do caixa para não cair. O que você quer dizer? Ela sibilou. Júlia, com as lágrimas arruinando sua maquiagem, cara, gritou para a mãe. A assessora acabou de ligar. Tá tudo cancelado. O advogado da Carolina ligou para eles. Ela retirou todo o dinheiro. Estamos arruinadas, mãe. Arruinadas! As vendedoras da boutique e alguns outros clientes que escolhiam tecidos, agora as olhavam com uma mistura de surpresa e diversão. Essa cena era boa demais para se perder. A estilista, dona da boutique, fez um sinal para o segurança. Sinto muito, Dona Sônia, Júlia, disse ela com um tom frio. Acho que o negócio de vocês aqui acabou. Por favor, peça para a Júlia se trocar e resolvam seus problemas lá fora. Expulsas. Foram literalmente expulsas da boutique. Este era o cúmulo da humilhação para Dona Sônia. Uma socialite que sempre se sentiu uma rainha onde quer que fosse. Com passos pesados, Júlia entrou no provador, batendo a porta. Dona Sônia tremia de raiva, vergonha e pânico, tudo ao mesmo tempo. Enquanto o drama na boutique mal começava, outro drama se desenrolava no mundo digital. A Fundação Criança e Esperança, a organização para a qual Carolina havia doado, tinha uma política de transparência para todas as grandes doações. Exatamente às 11h30 da manhã, sua conta oficial nas redes sociais, que tinha dezenas de milhares de seguidores, publicou uma nova atualização. Não era um simples agradecimento. Era um cartaz digital lindamente desenhado com imagens de várias crianças com câncer sorrindo, com letras grandes no meio. Uma nova esperança chegou. Uma oração. Uma bênção. Abaixo, o texto dizia: Toda a família da Fundação Criança e Esperança deseja expressar sua imensa gratidão pela extraordinária doação que recebemos hoje. Um total de 80.000 USD foi doado por uma nobre serva de Deus que dedicou esta doação à recuperação de sua mãe. Graças à doadora, em nome da recuperação de Marta, filha de João. Esta doação cobrirá integralmente o tratamento de quimioterapia e os custos de manutenção de 10 de nossos pequenos lutadores contra o câncer nos próximos 6 meses. Todos nós aqui, juntamente com as crianças, rezamos para que Dona Marta seja curada em breve de sua doença e receba saúde plena. Amém. A publicação explodiu imediatamente. Centenas de curtidas e comentários inundaram em minutos. Muitos diziam amém à oração. E claro, a publicação apareceu no feed das redes sociais das amigas socialites de Dona Sônia.
Todas se seguiam e também seguiam várias contas de grandes fundações para manter a imagem. Simultaneamente, o grupo de WhatsApp da família de Ricardo, que estava em silêncio após a captura de tela de Carolina, voltou a vibrar. A tia de Ricardo foi a primeira a perceber. Ela encaminhou a publicação da fundação para o grupo. "Meu Deus, que nobre!" escreveu a tia. "É a Marta, mãe da Carolina, que estava doente?" Outro primo de Ricardo comentou: "Nossa, 80 mil reais, exatamente o mesmo valor que estava na captura de tela da Carolina de ontem. Então ela realmente doou." O tio de Ricardo comentou: "Sua nora é incrível, Sônia. Bem na hora que o marido pede dinheiro para uma festa, ela escolhe a caridade em nome de sua mãe doente. Uma esposa devota, sem dúvida." O celular de Dona Sônia, que ela acabara de ligar depois de sair da boutique com o coração partido, foi inundado por essas notificações. Abriu o grupo de WhatsApp. Seus olhos se arregalaram ao ler os comentários. Os elogios a Carolina pareciam um tapa de fogo em seu rosto. Em seguida, as mensagens privadas começaram a chegar de suas amigas do clube social. "Sônia, vi a publicação da fundação. 80 beer. Tira o chapéu para sua nora. Ei, mas ouvi do pessoal da boutique que o casamento da Júlia foi cancelado. Como assim? Não tinham o dinheiro, mas usaram para doação?" Outra mensagem entrou. "Dona Sônia, é verdade que o casamento da Júlia foi cancelado porque não pagaram a assessoria? Mas como assim sua nora doou 80 reais? Qual é a história aqui?" Sua ruína havia se tornado consumo público. Não apenas não conseguiram o dinheiro, não apenas perderam o casamento dos sonhos, agora, aos olhos do público, pareciam uma família gananciosa que tentou espremer sua nora piedosa enquanto a mãe dela estava morrendo, e falharam miseravelmente. A imagem de Dona Sônia, construída por anos como uma socialite respeitada, foi destroçada em uma única tarde. Ricardo, em seu escritório, também viu a publicação. Foi marcado por vários colegas de trabalho. "Show de bola, Rick! Sua esposa doou 80 ao Miri. Que craque! Parabéns! Espero que sua sogra se recupere logo." Ricardo não conseguiu responder. Sentia náuseas. Parecia um tolo. A raiva, a vergonha e o pânico agora atingiam seu ponto máximo. Dona Sônia, Júlia e Ricardo se reuniram no estacionamento da boutique. Seus 3 rostos estavam sombrios e cheios de ódio. "Isso não pode ficar assim", sibilou Dona Sônia. Seus olhos estavam vermelhos de raiva. "Aquela garota nos humilhou. Temos que vê-la. Temos que fazê-la pagar por tudo isso." "É verdade", concordou Ricardo. Seu ego como marido e filho homem estava completamente destruído. Ele não se importava mais com o dinheiro. Importava-se com sua dignidade, que havia sido pisoteada. "Vamos ao hospital agora. Vamos obrigá-la." "Eu vou!" gritou Júlia. "Vou arrancar o lenço dela." Com raiva cega, os 3 entraram no carro de Ricardo, o carro cujas parcelas Carolina pagava. Dirigiram em alta velocidade em direção ao hospital. Não sabiam que esta era sua última viagem naquele carro. Chegaram ao saguão do hospital como uma tempestade, andando rápido, com raiva e indiferentes aos olhares das pessoas. Foram direto para a recepção. "Queremos ver a Carolina." "Em que quarto a mãe dela está?" esbravejou Ricardo. A recepcionista se assustou. "Com licença, senhor. Nome da paciente?" "Marta. Dona Marta", disse Dona Sônia com impaciência. A recepcionista digitou no computador, depois ergueu o olhar. Sua expressão tornou-se profissional. "Sinto muito, senhor. A paciente em nome de Dona Marta está na UTI. Mas..." "Já estamos indo para a UTI", interrompeu Ricardo, caminhando diretamente para o elevador. "Espere, senhor." 2 seguranças do hospital, corpulentos, de repente se interpuseram diante deles, bloqueando o caminho. "O que é isso?" perguntou Ricardo, seu tom se elevando. O segurança mais alto os encarou com calma, mas com firmeza. "Com licença, senhora. Por pedido especial de Dona Carolina, a responsável pela paciente,
recebemos instruções. O senhor Ricardo, Dona Sônia e a senhorita Júlia estão especificamente proibidos de visitar a paciente ou de se encontrar com Dona Carolina em todas as áreas deste hospital. A negação pareceu um muro de concreto que apareceu de repente na frente deles. Ricardo, Dona Sônia e Júlia ficaram paralisados no saguão do hospital, que de repente pareceu muito movimentado. Os olhares de alguns visitantes e enfermeiras curiosas os apunhalavam. Os dois seguranças corpulentos permaneceram imóveis. Seus rostos eram profissionais, mas não deixavam espaço para negociação. "Vocês não podem fazer isso!" Ricardo deu um passo à frente, tentando usar os restos de sua autoridade. "Eu sou o marido dela. A Carolina é minha esposa. Eu tenho direitos." O segurança mais alto inclinou levemente a cabeça. "Sinto muito, senhor. Os direitos de marido não anulam as instruções do responsável pelo paciente. Dona Carolina mencionou especificamente seu nome, o da senhora e o desta jovem", disse ele, apontando para eles um por um. "A ordem é clara. Visitantes indesejados e com potencial para perturbar o sossego do paciente." Cada palavra pareceu uma bofetada. "Perturbar o sossego?" sibilou Dona Sônia, seu rosto vermelho contendo a raiva. "Nós somos a família dela. Ela é quem está causando o caos." O segundo segurança interveio, sua voz mais baixa, mais ameaçadora. "Sugiro que a senhora e a família deixem o saguão agora. Se causarem tumulto, seremos forçados a chamar a segurança interna." A dignidade de Dona Sônia, que já estava em frangalhos, foi pisoteada. Expulsa da boutique e agora expulsa do hospital. Júlia, que estava imóvel, começou a soluçar. "Já chega, mãe. Vamos embora, isso é humilhante", sussurrou, puxando a manga da mãe. Ricardo olhou fixamente para o elevador da UTI, como se seu olhar pudesse atravessar os andares e encontrar Carolina. Havia ódio ali, mas também medo. Ele acabara de perceber o quão poderosa Carolina era, o quão dependente ele era da mulher que havia subestimado por todo esse tempo. Com passos pesados e cheios de vergonha, os três se viraram. Saíram do saguão com ar-condicionado, de volta ao calor do estacionamento. A viagem de volta no carro, o carro de Carolina, foi silenciosa e sufocante. Ninguém falou. Dona Sônia olhava pela janela com o olhar perdido, a mandíbula cerrada. Júlia soluçava histericamente no banco de trás. Ricardo agarrava o volante com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Eles tinham apenas um destino: voltar para casa na Rua das Magnólias. Precisavam conversar, elaborar uma estratégia. Precisavam pensar em uma maneira de persuadir, ameaçar ou forçar Carolina a devolver tudo ao normal. Quando o carro virou em seu luxuoso condomínio, Ricardo começou a se sentir um pouco mais calmo. A casa era sua fortaleza. Lá, ele era o rei. Mas essa tranquilidade foi estilhaçada imediatamente. Quando o carro se aproximou de sua casa, Ricardo freou bruscamente. Havia um sedã preto desconhecido estacionado em frente ao portão, e dois homens de aparência formal estavam parados em frente ao portão de ferro forjado. Um deles estava colando algo grande e branco em seu portão. "Quem são eles?" sibilou Dona Sônia, sua confusão se transformando imediatamente em alerta. Ricardo não respondeu. Saiu do carro, seguido por Dona Sônia e Júlia. Eles se aproximaram. O homem de terno se virou. "Com licença, de quem é esta casa?" perguntou Ricardo com um tom agressivo, tentando intimidar. O homem olhou para Ricardo com calma e depois para a prancheta em sua mão. "O senhor é o senhor Ricardo?" "Sim, sou eu. O que está acontecendo?" "Certo. Somos do escritório de advocacia Torres em Associados", disse o homem, entregando um envelope pardo grosso a Ricardo. "Esta é uma carta de advertência formal para o senhor, Dona Sônia e a senhorita Júlia. E isto?" Ele apontou para o grande papel que acabara de colar no portão. "É um aviso oficial." Ricardo rasgou o envelope bruscamente. Suas mãos tremiam enquanto lia o conteúdo.
A carta estava escrita em uma linguagem jurídica rígida, mas a essência era clara. A casa na Rua das Magnólias, número 12, é propriedade absoluta de Dona Carolina, filha de João. O senhor Ricardo, Dona Sônia e a senhorita Júlia não têm mais permissão para ocupar tal propriedade. Esta propriedade foi oficialmente registrada para venda através de um corretor de imóveis. Vocês têm um prazo de 14 dias a partir da data desta carta para desocupar a casa e devolver todas as chaves. Qualquer tentativa de danificar a propriedade ou se recusar a desocupar será processada criminalmente. Ricardo leu a última frase várias vezes. Desocupar a casa. 14 dias. Aquela era sua casa. Impossível! Esta é minha casa! Gritou Ricardo, amassando a carta. Eu sou o marido dela! Sinto muito, senhor, disse o homem impassível. A escritura de propriedade está em nome de Dona Carolina, obtida antes do casamento. É propriedade exclusiva dela. Estamos apenas cumprindo nosso dever. Ao seu lado, Dona Sônia lia as letras grandes no papel colado no portão. O texto estava impresso em negrito e maiúsculas. Este imóvel está à venda sob supervisão legal. Proibida a entrada sem permissão. Com o número de telefone do Dr. Torres. Não, não pode ser. Dona Sônia cambaleou. Agarrou-se ao pilar do portão. Os vizinhos que passeavam à tarde começaram a olhar. Alguns até pararam e sussurraram. Carolina! Gritou Dona Sônia, perdendo o controle. A Carolina está louca! Ela está nos expulsando! Ricardo ainda estava paralisado pela carta de advertência. Seu cérebro não conseguia processar a realidade. Ele acabara de perder sua casa. Foi então que, do final da rua, ouviu-se um forte barulho de motor a diesel se aproximando. Um grande guincho amarelo reduziu a velocidade e parou logo atrás do carro de Ricardo. Atrás, 2 motocicletas pilotadas por homens com jaquetas de couro pararam. Cobradores. Um homem de rosto duro desceu do guincho. Caminhou em direção a Ricardo. Com licença, este é o carro prata, marca e modelo do carro, com placa fictícia? Ricardo, ainda confuso, apenas assentiu. O homem mostrou uma ordem de apreensão. Somos da empresa de leasing. A proprietária, em nome de Dona Carolina, interrompeu unilateralmente os pagamentos das parcelas desta unidade. De acordo com o contrato, fomos ordenados a apreender esta unidade. Por favor, entregue as chaves imediatamente, senhor. Ricardo olhou para a carta, depois para o carro e depois para o homem de rosto duro. Ele acabara de perceber. Claro, este carro, o carro que ele sempre se orgulhava de mostrar aos amigos, o carro que usava para levar a mãe às compras, também não era dele. Era de Carolina. Esperem, disse Ricardo em pânico. Isso é um mal-entendido. Eu vou pagar. Sinto muito, senhor. A ordem é apreender a unidade, não cobrar. As chaves, por favor. O homem estava impaciente. Este é o meu carro. Vão embora! Gritou Ricardo. O homem fez um sinal para seus 2 amigos nas motocicletas. Eles desceram corpulentos. O clima ficou tenso. O senhor vai entregar por bem ou vamos pegar à força? Disse o cobrador em tom plano. Júlia gritou de medo. Dona Sônia ficou muda, seu rosto pálido como um cadáver. Ricardo tremeu. Olhou para a esquerda, para o homem do escritório de advocacia. Olhou para a direita, para os cobradores. Na sua frente, no portão de sua casa, havia uma placa de "Vende-se". Estavam encurralados. Tinham perdido totalmente. Com as mãos trêmulas, Ricardo vasculhou o bolso. Jogou as chaves do carro no chão. Tomem! Ele sibilou, sua voz quebrada pela raiva e vergonha. O cobrador pegou as chaves. Obrigado pela cooperação. Subiu no carro, ligou-o e o dirigiu até o guincho. O homem do escritório de advocacia assentiu. Nosso trabalho terminou. Boa tarde. Entrou em seu carro e foi embora. O guincho ligou o motor e se afastou lentamente, levando o carro de Ricardo. Ricardo, Dona Sônia e Júlia,
Agora estavam parados na beira da rua, em frente à casa que não era mais deles, sem carro, sem dinheiro. E, o pior de tudo, com dezenas de pares de olhos dos vizinhos observando seu drama da tarde. Eles perderam tudo em menos de 3 horas. O sol começava a se pôr, projetando uma linda cor laranja dourada no céu. Mas para Ricardo, Dona Sônia e Júlia, aquela luz parecia uma zombaria. Eles ainda estavam de pé na calçada em frente à casa que agora parecia estranha. O portão estava trancado, e a placa de "Vende-se" parecia rir deles. Alguns vizinhos que antes apenas sussurravam, agora ousavam sair, fingindo regar as plantas ou limpar seus carros, quando claramente os estavam observando. "Entra!" sibilou Ricardo, empurrando o portão, mas estava trancado. Claro. Ele se lembrou que Carolina devia ter dito ao Dr. Torres para trocar a fechadura ou ativar a trava digital que só Carolina podia acessar. "E agora? O que a gente faz?" gritou Júlia histérica. "Vamos dormir na rua? Ricardo, faz alguma coisa. Você é o marido dela." "Cala a boca!" esbravejou Ricardo, desabafando sua frustração. "Você acha que é fácil?" Dona Sônia, que estava muda até agora, começou a se mover. Seu rosto pálido agora estava cheio de uma raiva fria. "Não podemos ficar aqui. É humilhante", disse ela em voz baixa. "Vamos embora." "Ir para onde?" perguntou Ricardo, confuso. "Não temos carro. Não temos dinheiro." "Liga", disse Dona Sônia. "Liga para os parentes. Liga para a tia Fátima. Liga para o seu tio. Pede para eles nos buscarem." Ricardo hesitou. Desde que se casara bem com Carolina, sua família havia mantido distância dos outros parentes. Dona Sônia sempre se sentiu superior. Mas agora não tinha outra opção. Pegou o celular, abriu os contatos, ligou para o tio. A chamada foi atendida. "Alô, Ricardo? E aí, tudo jóia?" "Oi, tio. Desculpa incomodar. Você poderia, por favor?" "Ah, sim, Rick. Eu ia te mandar uma mensagem", interrompeu o tio. "Vi a postagem da fundação. Que coisa incrível! Sua esposa, a Carolina, é demais. 80 Halleys. Kiwai! Ela doou em nome da mãe, e eu ouvi no grupo que vocês precisavam de dinheiro para o casamento da Júlia. Nossa, a Carolina é realmente uma esposa devota. Prioriza a mãe e a caridade. Você tem muita sorte. Manda um abraço para ela." Ricardo ficou em silêncio. A notícia se espalhou mais rápido que fogo. Seu tio o estava parabenizando, mas parecia um soco. "Rick, alô? Por que tá quieto?" "É, tio. Olha, a gente tá com um probleminha na estrada. Você poderia, por favor?" Desculpa, Rick. Tô fora da cidade a trabalho. Fica pra próxima. Abraços pra Carolina. Diz pra ela que tô muito orgulhoso dela." Clique. A chamada caiu. Ricardo tentou ligar para a tia Fátima. A resposta foi a mesma. "Nossa, Ricardo, tô super ocupada. Tô num evento social. Você e a Carolina, hein? Sua esposa é o assunto de todos. Linda, rica e devota. Cuida bem dela. Tenho que ir." Ninguém queria ajudar. A notícia da doação de 80 Halleys havia transformado Carolina em um anjo aos olhos da família extensa e, indiretamente, os transformou, Ricardo, Dona Sônia e Júlia, nos antagonistas gananciosos. Quem iria querer ajudar parasitas que acabaram de ser humilhados por sua anfitriã? Júlia, ao ver o desespero no rosto do irmão, teve outra ideia. Felipe, seu noivo. Claro, Felipe a ajudaria. Ele era seu príncipe. Com as mãos trêmulas, Júlia ligou para Felipe. "Oi, amor, onde você tá? Me ajuda", disse ela chorando. "Fui expulsa de casa pela minha cunhada, a Carolina. O casamento, eu sei." A voz de Felipe do outro lado soou fria. Muito fria. "Eu já soube de tudo, Júlia. Minha mãe acabou de receber uma ligação da assessoria. Estão nos cobrando uma multa de cancelamento de 25.000 Halleys porque nós assinamos o contrato como segundos responsáveis." Júlia ficou paralisada. "O quê? Mas
Mas isso é assunto da minha cunhada Carolina. Sua cunhada Carolina lavou as mãos. O advogado dela disse que ela não se responsabiliza pelas dívidas de vocês. E agora a honra da minha família está em jogo. Minha mãe me disse para te encontrar. Me manda sua localização agora. Não era o tom de afeto que Júlia esperava. Era um tom cheio de raiva. Mas Júlia, em seu pânico, ainda tinha esperança. Sim, amor. Te mando rapidinho. Os três esperaram na guarita vazia do condomínio. 30 minutos depois, um carro de luxo parou. Não era apenas Felipe. Felipe saiu com sua mãe, uma mulher de aparência rígida com joias chamativas. Júlia, disse a mãe de Felipe sem rodeios. Quero conversar. Eles se postaram na calçada. A mãe de Felipe olhou para Dona Sônia com desprezo. Então, esta é você, Dona Sônia. A família que se diz respeitável, mas que na verdade vive às custas da nora. Lave a boca para falar de mim, sibilou Dona Sônia, embora sua voz fosse fraca. Eu não tenho que lavar minha boca, esbravejou a mãe de Felipe. Vocês humilharam minha família, encomendaram um casamento de luxo sem ter dinheiro e agora estão nos perseguindo por uma multa de cancelamento de 25 ubins. 1000 house. Júlia olhou para Felipe suplicando. Felipe, por favor, amor. Felipe desviou o olhar. Não ousava olhar para Júlia. Sinto muito, Ju, disse ele em voz baixa. Minha mãe tem razão. Não posso me casar com uma mulher de uma família de golpistas. Golpistas? Guinchou Júlia. Sim, golpistas, respondeu a mãe de Felipe. Dizem que são ricos, mas são pobres. Este casamento está cancelado. E escutem bem, não vamos pagar suas dívidas. Vamos processá-los legalmente por esses 25.000. Aqui está a fatura. Aproveitem. Ela jogou um papel com a fatura da assessoria no peito de Júlia. Felipe e sua mãe entraram no carro e foram embora, deixando Júlia caída na calçada, segurando a fatura da dívida. Ricardo e Dona Sônia só podiam olhar. Eles haviam chegado ao fundo do poço. Despejados, sem carro, sem dinheiro, sem parentes dispostos a ajudar e agora perseguidos por uma dívida de 25 Ars. 1000 Ars. Naquela noite, eles usaram o pouco dinheiro que restava na carteira de Ricardo, os 50 Halles de Carolina que ele ainda guardava, mais algumas notas de pouco valor, para pegar um táxi de aplicativo para o lugar mais humilhante que Ricardo poderia imaginar. Um pequeno kitnet em um beco estreito na periferia da cidade, um lugar que ele alugara quando era um estudante pobre antes de conhecer Carolina. O lugar era apertado, abafado e cheirava a esgoto. Havia apenas um cômodo, um banheiro sujo com um vaso encardido e uma pequena cozinha. Esta era sua nova realidade. Na manhã seguinte, Ricardo, com os restos de sua dignidade, tentou ir ao escritório. Pegou um mototáxi, pedindo dinheiro emprestado a um vizinho. Chegou ao saguão de seu elegante escritório. Quando passou o crachá de acesso, a catraca não se moveu. Luz vermelha. Acesso negado. Ele ligou para o RH. Senhor Ricardo? Ah, sim. Sinto muito, senhor. Devido a uma reestruturação da empresa e uma avaliação de seu desempenho, fomos forçados a demiti-lo. Efetivo a partir de hoje. A carta de demissão será enviada para o seu e-mail. Reestruturação. Ricardo sabia que era mentira. Esta empresa era parceira da empresa da família de Carolina. Uma única ligação de Carolina ou de seu advogado foi suficiente para destruí-lo. Ele voltou para o kitnet no beco, a pé, no meio do dia. Dona Sônia e Júlia estavam sentadas no chão, olhando para o vazio. E então? Perguntou Dona Sônia. Ricardo apenas balançou a cabeça e se jogou no colchão fino. Acabou. Dona Sônia não se rendeu. Não queria viver assim. Ainda havia uma esperança. Suas joias. Todo o ouro, os diamantes e as pulseiras que colecionara. Abriu a bolsa, tirando tudo. Ainda temos isto. Dá para vender, disse ela. Saiu do beco, procurando a casa de penhores mais próxima. Entrou com os restos de sua arrogância. Moço, quero penhorar isto.
disse, colocando um grande colar de diamantes no balcão. O dono da loja pegou, examinou, depois o raspou em uma pedra de teste, pingando um líquido químico. Em seguida, riu suavemente. "Por que está rindo?" perguntou Dona Sônia, ofendida. O homem a olhou com diversão. "Senhora, isso é falso. Imitação de boa qualidade, mas falso. Vidro, zircônia, não é diamante." "Falso?" repetiu Dona Sônia, incrédula. O homem pegou sua pulseira de ouro. "Isto também. Só a camada é de ouro, por dentro é latão." Ele verificou todas as joias de Dona Sônia. "Nada é real, senhora. Tudo falso." Dona Sônia ficou muda. Lembrou-se de que a maioria dessas joias fora comprada por Ricardo. Compradas com o dinheiro de Carolina. Ricardo. Ou Carolina. Estavam lhe dando coisas falsas todo esse tempo. Todo o seu orgulho, uma farsa. O dono da loja a olhou com pena, misturada com diversão. "Se vender no peso no ferro velho, o máximo que a senhora consegue são uns R$ 50. Dona Sônia sentiu as pernas fraquejarem. Foi ridicularizada pelo dono de uma casa de penhores em um beco estreito. Isso era o karma. Este era o fim de tudo. Passou-se uma semana desde a tempestade. Uma semana desde que Carolina congelou contas, suspendeu transferências e enviou o comprovante de doação que abalou a família de seu marido. Dentro da sala da UTI, o tempo corria de forma diferente. Carolina não pensava mais neles. Seu celular agora estava limpo. Havia trocado de número, dando-o apenas para o Dr. Torres e alguns parentes próximos de sua mãe. Sua concentração estava 100% focada na mulher que jazia na cama do hospital. Todas as manhãs, lia o livro de orações ao lado do ouvido de sua mãe. Todas as tardes, contava-lhe coisas boas, como se sua mãe pudesse ouvir. Falou-lhe sobre a doação de R$ 80. "Mamãe", sussurrou uma tarde, enquanto limpava o braço de sua mãe com uma toalha morna. "A Carol doou o dinheiro em seu nome para a Fundação do Câncer Infantil. Como você queria. Há 10 crianças que podem receber tratamento graças a você. Todos estão rezando por você. Eles dizem: 'Fique boa logo, Dona Marta.' Você tem que acordar. Você tem que ouvir as orações deles." Ela dizia isso repetidamente, todos os dias, como um mantra. Estava plantando esperança não só para sua mãe, mas também para si mesma. E naquela manhã, um milagre aconteceu. Enquanto Carolina lia suas orações, sentiu o aperto de sua mão ser correspondido. Fraco, mas perceptível. Carolina parou de ler. Seus olhos se fixaram nos dedos de sua mãe, que se moviam lentamente. Em seguida, as pálpebras de Marta tremeram. Lentamente, muito lentamente, aqueles olhos se abriram. Seu olhar, turvo, buscando foco. "Mãe!" A voz de Carolina tremeu. Os olhos de Marta finalmente pousaram no rosto de sua filha. Não conseguia falar devido ao tubo de respiração, mas uma lágrima escorreu pelo canto de seu olho. Carolina chorou. Não lágrimas de dor como na semana passada, mas lágrimas de felicidade que explodiram. Imediatamente apertou o botão de chamada da enfermeira. O médico de plantão e várias enfermeiras correram para dentro. Verificaram os monitores, as pupilas e a resposta da mãe. O médico-chefe que tratava de Marta chegou pouco depois. Após um exame intensivo, ele saiu do quarto e encontrou Carolina com um sorriso de alívio. "Isso é um milagre, Dona Carolina", disse o médico. "Não vou mentir, estávamos pessimistas, mas, de alguma forma, há cerca de 5 dias, seus sinais vitais melhoraram drasticamente. Sua resposta cerebral aumentou. O corpo dela decidiu lutar e hoje ela acordou. O espírito de luta de Dona Marta é extraordinário." Carolina sorriu por trás do véu de suas lágrimas. 5 dias atrás, logo depois de contar a ela sobre a doação. "É por causa das orações, doutor. As orações das crianças", sussurrou Carolina. A recuperação de Marta foi mais rápida do que o esperado.
Em poucos dias, o tubo de respiração foi removido. Ela foi transferida para um quarto VIP. Carolina cuidou dela diligentemente, alimentou-a com papinha, ajudou-a a aprender a falar novamente e contou-lhe tudo, exceto a traição de Ricardo. Apenas disse: Mãe, a Carol está cuidando da separação com o Ricardo. Simplesmente não dá mais. Reza pela Carol, por favor. Marta, ainda fraca, mas com um olhar aguçado, apenas assentiu e acariciou a cabeça da filha. Ela entendia mais do que Carolina pensava. Enquanto cuidava da mãe, Carolina cuidava de sua liberdade. O Dr. Torres foi ao hospital com uma pasta grossa. Está tudo em ordem, Dona Carolina, disse ele no saguão. A casa já tem a oferta mais alta, muito acima do preço de mercado. Eles estão em pânico, senhora. Descobri por um informante. Agora vivem em um kitnet num beco na periferia. Ricardo foi demitido e, por último, estão sendo processados pela família da ex-noiva por uma multa de cancelamento de 25 mil reais. Carolina ouviu tudo com calma. Não havia pena, nem satisfação excessiva, apenas uma sensação de alívio, como se um fardo pesado finalmente tivesse sido solto. E isto? O Dr. Torres ofereceu-lhe um papel e uma caneta. O pedido de divórcio. Já incluía as alegações. Abandono conjugal, especialmente durante a doença crítica da mãe, e danos morais e materiais. Assine aqui. Carolina pegou a caneta. Lembrou-se do dia de seu casamento. Lembrou-se de sua promessa de ser uma esposa obediente. Pensou que a obediência significava engolir toda a amargura. Estava errada. Respirou fundo e depois assinou seu nome com firmeza. Sem a menor dúvida. Não era uma assinatura em um documento de divórcio. Era uma assinatura em sua declaração de independência. 2 semanas depois, Marta recebeu alta. Ainda precisava usar uma cadeira de rodas temporariamente, mas seu espírito havia retornado. Carolina empurrava a cadeira de rodas de sua mãe pelo corredor do hospital, que agora parecia amigável. Elas riam, planejando o que cozinhariam ao chegar em casa. A nova casa de Carolina, menor, mais confortável, que o Dr. Torres havia preparado. Enquanto se aproximavam do saguão, os passos de Carolina pararam. Um homem estava ali, bloqueando seu caminho. O homem estava sujo, seu cabelo comprido e desgrenhado. Seu rosto estava abatido, com uma barba rala e desarrumada. Suas roupas, que antes eram caras, agora pareciam gastas e largas em seu corpo magro. Era Ricardo. Ele olhou para Carolina com olhos vermelhos e desesperados. Carolina. Sua voz era áspera. Marta, na cadeira de rodas, agarrou o braço da filha. Ela reconheceu o homem que nunca apareceu quando ela estava morrendo. Ricardo não se importava com os olhares das pessoas no saguão. Não se importava com os seguranças que se aproximavam. Deu alguns passos à frente e depois se ajoelhou. Deixou-se cair no chão recém-limpo, bem aos pés de Carolina. Carolina, me perdoa, gritou ele, sua voz se quebrando em um choro. Eu errei. Eu fui cego. Eu te imploro, Carol. Me perdoa. As pessoas pararam, olharam. Eu perdi tudo, Carol. Ele soluçou, tentando alcançar a barra do vestido de Carolina. Fui demitido. A casa foi tomada. O carro apreendido. Moramos num lugar fedorento. Minha mãe e a Júlia sofrem. Eu sofro. Eu te imploro, Carol. Retira o pedido de divórcio. Vamos começar de novo. Eu prometo. Prometo ser um bom marido. Vou lavar seus pés todos os dias. Eu te imploro, Carolina. Carolina olhou para o homem que chorava a seus pés. O homem que um dia a amou. O homem a quem serviu. O homem a quem deu tudo. Agora ele parecia tão pequeno, tão desprezível. Não havia raiva no coração de Carolina, nem ódio, apenas um vazio. Sentia como se estivesse olhando para um estranho. Carolina, meu amor, por favor. Ricardo a olhou, cheio de esperança. Carolina olhou diretamente nos olhos de Ricardo. Afastou o pé lentamente, seu rosto calmo, escondido atrás de seu lenço impecável. Então, ela falou.
Sua voz era baixa, mas clara e fria. Foi ouvida claramente no saguão silencioso. Desculpe. O rosto de Ricardo se iluminou imediatamente. Ele pensou que era perdão. Sim, Carol. Você me perdoa? Me aceita de volta. E Carolina balançou a cabeça lentamente. Não. Ela se inclinou um pouco, olhando para seu, tecnicamente, marido pela última vez. Desculpe, quem é você? Ricardo congelou. Aquelas palavras, mais afiadas que uma faca, mais frias que o gelo, o atingiram em cheio. Carolina não esperou resposta. Endireitou-se. Vamos, mamãe, disse a mãe com voz suave. Nosso motorista nos espera. Ela empurrou a cadeira de rodas de sua mãe, contornando o corpo imóvel de Ricardo, que continuava ajoelhado no chão. Caminhou diretamente para a porta de saída automática, em direção à luz do sol. Não olhou para trás nenhuma vez, deixando Ricardo sozinho no saguão, sendo um espetáculo, afogando-se em sua própria humilhação. 6 meses depois, Aeroporto de Guarulhos, São Paulo, Terminal 3. O ambiente está movimentado e cheio de gente. Em meio à multidão, Carolina saiu do portão de desembarque internacional, empurrando sua mãe sentada em uma cadeira de rodas. Marta não precisava mais dela, mas a cadeira de rodas foi fornecida pela companhia aérea para seu conforto. Marta parecia saudável, fresca e muito feliz. Seu rosto estava radiante, suas bochechas haviam recuperado o volume. Segurava um buquê de tulipas que comprara em Amsterdã. Carolina, por sua vez, parecia uma nova pessoa. Seu lenço estava penteado de forma moderna e elegante. Cobrindo o peito, vestia um terninho de cor creme claro. Seu rosto brilhava. Seu sorriso se expandia enquanto falava com a mãe. Não parecia mais uma mulher estressada, parecia uma líder. Que maravilha! A viagem a Viena e Istambul foi incrível, não é, mãe? Disse Carolina enquanto empurrava seu carrinho de bagagem. Incrível, filha, respondeu Marta, rindo suavemente. Muito mais bonito que só raiva e Noronha, não é? Ela olhou para a filha brincando. Ambas riram. Eram as férias que Dona Sônia havia pedido. Carolina as realizou, mas para sua mãe, de uma maneira muito mais luxuosa. Depois daqui, mãe, direto para casa descansar. A Carol tem que ir ao escritório um momento. Tem uma reunião de acionistas, disse Carolina. Desde que seu divórcio foi finalizado, ela recuperou tudo. Ricardo não recebeu um único real. Carolina retomou a empresa que seu pai deixou, que sua mãe vinha gerenciando à distância. Com sua inteligência financeira e sua nova firmeza, reverteu a situação da empresa em 6 meses. Agora, era a CEO respeitada. Do outro lado da cidade, em um pequeno kitnet em um beco estreito e abafado, a porta com a pintura descascada se abriu e um grito foi ouvido. Você tá o dia todo mexendo no celular. Inútil. Me ajuda a costurar isso. O pedido das pessoas está esperando. Era a voz de Dona Sônia. Parecia 10 anos mais velha. Seu cabelo, que antes estava sempre penteado, agora estava ralo e preso de qualquer maneira. Estava sentada no chão, cercada por pilhas de retalhos, ocupada em frente a uma velha máquina de costura. Agora era costureira de concertos para os vizinhos. Recebia 5 reais por peça. Júlia, que parecia igualmente desleixada, jogou o celular no colchão. Que foi, mãe? Tô tentando fazer uma live para vender coisas, mas ninguém me assiste, gritou frustrada. Tudo isso é por sua culpa, mãe. Por sua ganância. Se você tivesse sido legal com a Carolina, nossa vida não seria assim. Como ousa me culpar? Dona Sônia se levantou, seus olhos injetados de sangue. Tudo é por sua culpa, sua mimada, pedindo um casamento de luxo. E por culpa do seu irmão, o covarde do Ricardo. Faz 1 mês que não manda dinheiro. Quem sabe onde ele está agora? Ele não manda dinheiro porque não tem, guinchou Júlia. Você acha que um carregador do mercado ganha muito? Dá para ele comer sozinho e olhe lá. Vá, são todos iguais, filhos inúteis. Dona Sônia jogou um travesseiro de penas murcho em Júlia. As duas se envolveram em uma briga feia,
puxando os cabelos e se xingando, brigando por quem comeria o último pacote de macarrão instantâneo em sua cozinha suja. Estavam presas em um ciclo de pobreza e culpa mútua. Em outro lugar, em um mercado central lamacento e com cheiro de peixe, o sol mal havia nascido, mas um homem já estava encharcado de suor. Estava magro, a pele queimada pelo sol, a camiseta rasgada no ombro colada em suas costas, que agora mostravam seus ossos. Era Ricardo. Estava lutando para empurrar um carrinho de mão cheio de sacos de arroz que pesavam centenas de quilos. "Ei, Ricardo, mais rápido! Não fica aí parado!" gritou um capataz do outro lado. Ricardo, sem fôlego, assentiu com relutância. Empurrou o carrinho com o resto de suas forças, levando-o até a beira da estrada, onde um caminhão o recolheria. Enquanto esperava o caminhão, parou por um momento. Enxugou o suor da testa com a manga suja. Seus olhos cansados olharam para o outro lado da rua. Ali, no topo de um prédio, um telão gigante transmitia ao vivo um programa de premiação matinal. O prêmio e reconhecimento ao jovem filantropo do ano é concedido a... A câmera focou em uma mulher que subia ao palco. Uma mulher elegante com um lenço cor de creme, sorrindo radiantemente, aceitando um troféu de cristal. Era Carolina. Abaixo da tela, lia-se: Carolina, filha de João, CEO da Nome da Empresa, por sua dedicação a programas sociais através da Fundação Criança e Esperança. Ricardo congelou. Seu coração pareceu oprimido. O carrinho na sua frente pareceu mais pesado. Olhou para o rosto de Carolina no telão. O rosto que ele desperdiçou, um rosto que agora era tão brilhante, tão feliz e tão distante de seu alcance. Ele era um carregador de mercado sujo, e aquela mulher era uma estrela. Naquele exato momento, um reluzente carro preto metálico parou no semáforo, bem ao lado de Ricardo. As janelas do carro eram escuras. Ricardo não podia ver o interior. Dentro do carro, Carolina acabara de desligar o telefone com sua mãe. "Sim, mãe. A Carol já está a caminho do escritório. Descanse, por favor." Ela pousou o telefone e olhou pela janela. Olhou para o mercado, para a multidão, para os carregadores trabalhando. Não viu Ricardo especificamente, apenas viu uma cena cotidiana. Então, sorriu suavemente. Um sorriso de satisfação, não por ver o sofrimento de ninguém, mas porque estava grata por sua vida. Agora, havia superado a tempestade e encontrado seu arco-íris. O sinal abriu. O carro de luxo deslizou suavemente pelo asfalto, virando bruscamente para se afastar do mercado, levando-a em direção aos arranha-céus onde ficava seu escritório. Na calçada, Ricardo continuava imóvel, olhando para o telão. A buzina do caminhão atrás dele o despertou. "Ei, anda logo! Tá bloqueando o caminho!" Ricardo se assustou. Abaixou a cabeça profundamente, escondendo o rosto cheio de suor e lágrimas de arrependimento. Voltou a agarrar a alça de seu carrinho e, com as poucas forças que lhe restavam, empurrou seu karma sob o sol da manhã.